O idoso não vira criança, não, sim, óbvio, né? Biologicamente não tem como isso acontecer. Mas nem mesmo, mentalmente. nem mentalmente. E mesmo que esse idoso apresente alguma limitação física, alguma limitação cognitiva, o idoso é uma pessoa adulta, né? Uma pessoa que teve uma história de vida, uma pessoa que teve sentimentos, que já passou por muitas coisas, né? Então, não tem como a gente comparar um idoso com uma criança que ainda está em fase de desenvolvimento, que ainda não sabe nada, não aprendeu nada, né? Que ainda vai crescer. Então, não façam isso, por favor. Essa comparação é muito comum, principalmente com os idosos demenciados, né? Porque eles passam a ser dependentes, eles passam a precisar do auxílio de alguém, né? E aí a comparação, ela é mais por dependência, né? Realmente, do idoso ser incapaz de realizar alguma tarefa. E aí a criança, ela também pode ser incapaz, né? Muitas vezes, principalmente as crianças ali da primeira infância, né? Que não conseguem andar, precisam usar fraldas. Existe semelhança nisso? Pode. Não consegue andar, precisa usar fralda, precisa de ajuda para tomar banho, para ir ao banheiro, para se alimentar. Mas isso não quer dizer que voltou a ser criança. A criança, ela precisa dessas ajudas porque ela não sabe, ela nunca aprendeu a fazer essas coisas. Então, ela precisa que alguém a ajude a fazer, né, ou faça por ela, até que ela aprenda no seu desenvolvimento. Agora, o idoso, não, né? Ele deixou de fazer aquilo porque ele tem uma patologia, ele tem uma debilidade, né? De repente ele sofreu um AVC, ele tem alguma demência, e aí ele não consegue fazer porque ele perdeu essa capacidade, né? De realizar essa tarefa. Mas não que ele seja alguém incapaz de realizar. É difícil a gente fazer essa separação, né? Eu entendo que Ele é não é complicado. incapaz porque ele nunca aprendeu, ele não sabe. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe como se faz, mas ele não consegue, né? Isso. Às vezes porque ele não consegue, porque ele não tem mais a capacidade cognitiva de realizar, né? Ele não pensa mais como deveria pensar, então ele não consegue processar aquela tarefa dentro da cabeça dele para ele poder realizar. E aí, ou ele não tem a capacidade física, né? Porque de repente um idoso que, vamos supor, sofreu uma queda e perdeu todos os movimentos. E ele pensa completamente. Só que ele não consegue fazer sozinho. E aí, essa infantilização, quando o filho ou a filha, enfim, o cuidador familiar, ele passa a chamar o idoso de é meu bebê, é meu filhinho. E se ele tem a capacidade cognitiva dele preservada, principalmente, ele pode se sentir totalmente incapacitado, né? Alguém incapacitou ele, né? E isso deixa a pessoa muito mais frágil emocionalmente, né, Jaque? Isso, tem pesquisas, né, nesse sentido, que demonstram Sim. que esses idosos que são infantilizados, eles têm, inclusive, uma maior tendência de desenvolver depressão e até demência, né? Porque a Sim. partir do momento que você não deixa essa pessoa fazer alguma coisa, né, que ela ainda é capaz de fazer, claro, não incentiva, não estimula, né, para onde que essa pessoa, né, vai, né? O que essa pessoa vai fazer? É como se, pensando assim na parte física, é como se a gente parasse de mexer o corpo e aí os nossos músculos vão começar a atrofiar, né? Se a gente não se mexer. É nessa mesma linha de pensamento. E a mesma coisa vai acontecer com as funções cognitivas, né? A pessoa não vai usar, não vai ser estimulada, não vai ser incentivada. Então, aquilo ali vai parar de funcionar. De funcionar, né? Porque e assim, se a pessoa acha também que ela não é capaz, né, Jaque?
ela vai mesmo achando, quanto mais você diz para ela que ela não é capaz, mais ela acha que ela não é capaz. Né? E aí isso vai fragilizando, né?